Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá. Senhor, para meditar na Tua palavra, juntos aqui. Senhor, nós precisamos da intervenção do Senhor em nossas vidas. Senhor Deus, nos trazendo um espírito correto para ouvir a Tua palavra. Senhor, pedimos a Ti a Tua unção, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Senhor, com cada ouvido, com cada coração, com cada necessidade, Senhor. Senhor, guarda minha boca também, Senhor, de escurecer os Teus caminhos. Guarda que esse momento, nesse tempo, Senhor, Senhor, manifeste a Tua vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro, só para deixar para a igreja sabendo que Marta está bem, né? A cirurgia dela foi tudo bem, foi resposta de uma oração, de orações nossa, né? E o Senhor conduziu ela na pesquisa que a pessoa lá fez, uma pessoa muito competente, e conseguiu localizar o que estava causando a dor nela, conseguiu remover e agora ela está bem. Graças a Deus, e ela está muito grata a Deus e muito feliz. E a palavra de hoje, ela está linkada com a palavra da semana passada, então, somente para a gente concluir aqui aquele assunto. Antes, porém, eu queria falar para os irmãos que eu li um texto errado na semana passada, que se encontra em Gênesis 12, versículo 2 e 3. O versículo diz assim, o 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Desculpa, vamos de novo. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu tinha dito, abençoarei os que te amaldiçoarem. Está errado. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. É o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Tá bom? Irmãos, há um texto, ainda aqui no livro de Gênesis. Olha, eu vou pedir para poder passar os textos na tela, mas eu vou dizer para os irmãos o seguinte. Irmão, é bom a gente abrir a nossa Bíblia, grifar, escrever aquilo que, às vezes, no meio de uma palavra, de um testemunho, de alguma coisa, o Senhor fala ao nosso coração. Porque aquela marca, ela nos remete depois, a gente não perde aquela figura viva que o Senhor, às vezes, quer nos impressionar. Então, é bom abrir as Bíblias e marcarem essas coisas assim. Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, é um texto que os irmãos já conhecem, e nesse texto, o Senhor está falando, então, da criação do homem. Então, aqui diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu gostaria que ficasse claro para nós, aqui, que é de Deus a criação. Partiu do Senhor a criação. Ele é, como foi lembrado aqui, né? Ele é o autor da vida. Então, Deus é quem disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há uma identidade do homem para com Deus, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não é qualquer criação. O homem não é qualquer criação. É a coroa da criação de Deus. Há um projeto de Deus em criar o homem. O homem, quando a gente fala aqui, o gênero humano, né? O homem, macho e fêmea. Há um projeto de Deus. Então, não é como ele criou a girafa, não é assim. Tem um projeto por trás dessa criação. E o Senhor mandou ao homem. Não está bem. Não, mas ele está na minha boca. A questão aqui pode ser a bateria. Pode ser a bateria aqui. Aí, o que acontece? O homem é coroa da criação de Deus. Deus fez todo um projeto, tem todo um serviço envolvido naquilo. Não é de qualquer forma.
Ô, Xande, você quer mexer? Pode. O homem não é qualquer criação. Tem um projeto de Deus nisso aqui. Irmãos, quando a gente corre para Isaías, e a gente vai ver sobre esse Deus Criador, em Isaías 44, 24, diz o seguinte: assim diz o Senhor, presta atenção nessa palavra, que te redime. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. O mesmo Deus que fez uma coisa é o outro. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Está falando desse Deus Criador. Está falando desse Deus que chamou tudo à existência, esse Deus que participou, esse Deus que se envolveu nesse projeto todo de criação. E ainda em Isaías, voltando um pouco, capítulo 43, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Deus falando, direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados, preste atenção, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei, para quê? Para minha glória, e que formei e fiz. Esses textos eu quero realçar com os irmãos aqui, que é obra criadora de Deus, o homem. Ele é objeto do envolvimento do Senhor. O Senhor tem parte nisso. E por essa razão, então, nós veremos as coisas que se seguem aqui. Gostaria que nós atentássemos aqui amanhã, então, depois dessa abertura aqui de Gênesis, falando desse Deus Criador, esse Deus que nos fez, esse Deus que é o nosso dono. Gostaria que a gente lesse, então, Levíticos, capítulo 25. Versículos 47 a 54. Então, nesse texto, gostaria de enfocar com os irmãos algo aqui que nos foi ensinado na velha aliança, no livro de Levíticos, livro da lei, e o Senhor vai instruir o povo a respeito de determinada coisa. Ele está falando aqui, nesse texto, a respeito do resgatador. Ele está falando a respeito do Redentor. A figura que nos é passada no Velho Testamento, ela é toda cumprida no Novo em Cristo Jesus. Por essa razão, é importante a gente atentar ao texto. Aqui diz o seguinte: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, presta atenção, e teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará. Ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou, se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Com aquele que comprou, acertará contas desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará as contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como jornada de ano em ano estará com ele. Não se
assenhorará dele com tirania à sua vista. Se desta sorte, se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Falando aqui, então, dessa situação. Aqui o caso é o seguinte. Imagina uma situação em que, você sabe, lembra dos textos, né? Quando Deus mandou o povo entrar na terra, dividiu a terra entre as tribos, depois nas tribos foram divididas as terras entre famílias, de sorte que Deus fez toda aquela divisão para que não houvesse pobreza no meio do seu povo, para que o povo fosse mantido cada um no seu lugar, para que a terra fosse ocupada pelo povo de Deus. Lembre-se que a terra fala de Cristo. Bom, mas podia acontecer de um determinado morador de uma determinada propriedade, ele via empobrecer. Como é que ele poderia empobrecer? Irmão, ele poderia se empobrecer deixando de ser diligente, deixando de trabalhar, ele podia empobrecer. Ele podia empobrecer arriscando, vou fazer uma plantação, não tem dinheiro, vou pegar o dinheiro emprestado com o outro aqui, e ele não deu certo a plantação, a colheita, ele poderia se empobrecer. Poderia se empobrecer de diversas formas. E aí, como é que ele ia fazer para cuidar da família dele? Chegou um momento que ficou difícil. Esse cara, então, podia procurar alguém e falar assim, olha, eu estou vendendo minha propriedade. Desculpa, não é a propriedade. Porque em Israel, a terra é do Senhor, Salmo 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Em Israel, até mesmo nos dias de hoje, não se vende a terra, porque ele sabe que a terra é de Deus. O que se vendia? Vendia-se as colheitas. Então ele sabia que num ano eles tinham diversas colheitas. Conforme a expectativa do tamanho da terra, tinha então expectativa de preço em cima do que se poderia colocar o preço naquela herdade. Esse preço estava relacionado então com as colheitas do ano. Então vendia-se com essa estimativa do preço das colheitas. Então, irmão, imagina que esse cara perdeu tudo. Então, ele tem um parâmetro. O parâmetro é o ano do jubileu. O ano do jubileu é aquele ano, o ano 50. Contado de tempo em tempo, o ano 50. No ano 50, 49 meses de setembro, haveria então a festa da expiação. Na festa da expiação, tocava-se as trombetas, anunciava o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Este é o ano do jubileu. O ano do jubileu é o ano da libertação. O jubileu fala de Cristo, nossa libertação. Tudo que foi preso, quem estava escravo, o povo de Israel, que tinha se vendido como servo, no ano do jubileu, ele seria livre. Se ele tivesse vendido uma propriedade, uma casa, numa terra aberta, numa vila, sem muro, ele podia resgatar, né? Se ele tivesse vendido, então, o direito da propriedade dele, o ano do jubileu extinguia tudo, zerava a conta, pagava-se a conta, porque era o ano da libertação. A terra vai descansar. Tudo agora, né, tem a figura de Cristo, nosso libertador. Ano do jubileu. Então, você pegava o ano do jubileu e contava de trás para frente. Vou vender minha propriedade. Falta quantos anos para o jubileu? Ih, falta 40 anos, perdi tudo. Nos 10 primeiros do jubileu, isso quer dizer que eu tenho 40 anos para ficar sem a propriedade. A menos que haja alguém para resgatar. A menos que eu consiga dinheiro para pagar o resgate. Entendeu? 40 anos de colheita, irmão, não é brinquedo. É muita coisa.
Então, assim se contava a redenção da propriedade. Quem poderia redimir? Um parente mais próximo. Por quê? Porque aquela terra não pode sair da família. Então, tem que ser de um parente mais próximo, pela ordem de proximidade. Pai, irmão, né? Os tios, os primos, por ordem de aproximação, é que tinha direito, então, de se levantar e oferecer o preço do resgate. Então, tendo dito isso, quero rever o texto com os irmãos de novo. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico. Então, quer dizer aqui que alguém tem dinheiro para comprar a sua propriedade, a minha propriedade. Alguém tem direito. E teu irmão, agora está falando do povo de Israel, e teu irmão, né, junto dele, empobrecer, tornar-se pobre. O irmão tornou-se pobre. O outro tem condição de comprar. E o cara não vai passar fome. Então, o que ele faz? Vou vender minha propriedade. Tá bom. O que aconteceu com Adão? O que aconteceu com o primeiro casal? Adão e Eva. Deus os fez, deu-lhes autoridade, deu-lhes a condição de governar todas as coisas. E o que Adão e Eva fizeram? Desobedeceram a Deus. Caíram da posição que Deus os tinha colocado. Em outras palavras, empobreceram. Empobreceram. Então já vou linkar direto com o texto do Novo Testamento. Mas ele, Jesus, sendo rico, completa, se fez pobre. Você está entendendo? Sendo rico, se fez pobre. Quando que Adão e Eva se fizeram pobres? Quando eles se venderam ao pecado. Quando eles desobedeceram a Deus. Caíram, se tornaram pobres. Perderam a herança que tinha. Se venderam ao pecado. Se venderam ao inimigo, ao diabo. Agora precisam de um resgatador. Eles precisam agora de alguém que o possa resgatar. Porque agora foram vendidos ao pecado. Por isso que a Bíblia diz que Deus, né, em Cristo, né, Jesus, sendo rico, não tem pecado, não tem nada, ele assumiu sobre si o pecado de todos nós. Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza, pela condição de identificação dele conosco, tornássemos ricos. Tornássemos agora filhos de Deus. Voltássemos à condição que foi perdida. Não é nem voltássemos, é passássemos acima. Porque voltamos numa condição não de homens sem pecado somente, mas agora filhos de Deus. E se teu irmão junto dele empobrecer e vendesse ao estrangeiro, foi o que aconteceu com Adão, vendeu-se. Depois, versículo 48, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele, um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Irmãos, você compreende agora por a razão de Jesus ter que vir ao mundo como homem? Porque o único que pode resgatar Adão e Eva é um parente próximo. E todos os parentes de Adão, todos os descendentes de Adão e Eva, não tinham condição de resgatar Adão. Olhei para a terra e não havia um homem que pudesse se colocar na brecha. Texto de Isaías. Não havia nenhum sequer. Então, irmão, fazia-se necessário que se apresentasse como resgatador alguém da família de Adão. Então, você compreende a necessidade de Jesus vir como homem, mas também sem pecado?
Porque se tivesse pecado, não podia resgatar, era pobre. Como que um pobre resgata um pobre? Vai dividir miséria. Mas tem que ser alguém rico. Tem que ser alguém que tenha condição de pagar o preço. Tem que ser alguém que não desobedeceu a Deus, como Adão fez, como o diabo fez. Tem que ser alguém santo. Tem que ser alguém sem pecado. Por isso que Jesus vai vir. Ele é o Messias. E ele vem como? Ele vem como homem, porque ele tem que se identificar com o homem que caiu. Tem que ser um parente próximo do que caiu, para o resgatá-lo. Aí, então, é a figura de Jesus. Por isso que ele é um homem. Não pode ser outra coisa, tem que ser um homem. Daquela mesma família, tem que ser um parente de Adão. Seu tio, seu primo o resgatará. Ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Irmão, coitado do homem. Isaías falou: ai de mim, que vi o Senhor e vou perecendo. Eu sou um pecador, um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. E vi o Senhor, vou morrer. Aí o anjo pegou aquela ferramenta, um alicate grandão, chamado de tenaz, foi lá, pegou a brasa no altar, purificou Isaías do seu pecado. Aí ele não morreu. Entendeu? Ele foi purificado. Irmão, não tinha como homem, não tinha como Adão, nenhum descendente de Adão, nenhum, não tinha como ele pagar o resgate por si mesmo. A dívida é impagável. A dívida é impagável. Não tem como o homem que se tornou desobediente a Deus tornar santo por ele mesmo. Ele não pode chegar à santidade por ele mesmo. Ele não pode chegar a Deus por ele mesmo. Ele não pode pagar o preço do resgate. Versículo 50, com aquele que o comprou acertará conta desde o ano que se vendeu, a ele até o ano do jubileu. Coitado, não tem como pagar. E ele é um rebelde, que ano que vai chegar o jubileu para ele? Ele é rebelde, irmãos. Ele não acessa o jubileu é Cristo. Se ele é rebelde, se ele não tem Cristo, ele não tem jubileu. Se ele não tem jubileu, ele tem uma dívida impagável. Não tem condição, vai ser escravo para sempre. Já nasceu com bilhete do inferno, não tem solução. O preço da sua venda será segundo o número dos anos. Eternidade, como que conta isso? Eternidade. Não tem como pagar, por toda a eternidade, a dívida é alta. Conforme se paga um jornaleiro. Jornaleiro era 1 denário por dia, né? Somava 1 denário por dia, vezes 30, vezes 12, você tinha um preço de 1 ano. E você multiplicava por quantos anos fosse. Agora imagina, pagar a santidade de Deus pela eternidade, não tem como, é um preço impagável. Se restarem poucos anos até o jubileu, nem adianta falar sobre isso, é impagável. Tem jeito. Para que um resgatador se tornasse um resgatador, tinha 3 coisas que tinham que acontecer. Primeiro, aqui, como a gente já leu em 48 e 49 do versículo 25, do capítulo 25, fala que ele tinha que ser um parente próximo, né? Ele tinha que ser um parente próximo. Não podia pegar qualquer um, eu vou resgatar. Não. Tem que ser família. Não pode. Deus não vai interferir nessa situação.
porque ele é Deus. Mas tem que ser, preste atenção, olha que chique, olha que bacana. Por um lado, Deus, como Criador, ele é o dono. Então, ele pode resgatar. Mas, para ele entrar na condição do resgate, tem que ser parente. Então, não basta ser o dono, tem que ser parente. E, para ser parente, ele tem que ser homem. Então, Deus se fez homem. Por um lado, ele é o criador do homem. Por outro lado, ele é homem como homem. Entendeu? Ele não é só o dono, mas ele também é parente. Ele, então, pode se apresentar como o resgatador. Hebreus 2:11. Vamos ler aqui. Diz assim: pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. O que santifica e os que são santificados vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Irmãos. Obrigado, Marcinho. Romanos 8:29 diz assim, presta atenção. Portanto, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, igual, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito. O que é isso? Irmão mais velho. Ele é o irmão mais velho. Ele tem direito de resgatar o homem. Ele pode bater na porta e falar: está aqui o preço do resgate. Seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, então, se qualifica para resgatar o homem. Olha o outro texto aqui em Hebreus 2, versículo 14 a 16, que diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, Jesus, para que, por sua morte, pela morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos o que, pelo pavor da morte, estava sujeito à escravidão, por toda a vida, pela eternidade. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele é o nosso resgatador. Ele se fez homem para se tornar aquele que poderia nos resgatar. Irmãos, nós não podemos perder isso de vista. Senão Jesus é diminuído. A gente não vai compreender o que ele representa para nós. Então, nesse texto aqui diz, versículo 16, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre quem? A descendência de Abraão, os homens, a semelhança de Adão que caiu e se vendeu, e se tornou vendido ao pecado, que precisa agora de um resgatador. Jesus, o irmão mais velho, o apto a resgatar, o que tem café no bule, se apresenta. O que tem o dinheiro, o irmão rico, o que é, ele se apresenta então. Olha, além dele ser parente próximo, tinha que ter outro elemento. Tinha que ser capaz de redimir. Olha o que está escrito em Jeremias 50, versículo 34. Diz assim: mas o seu Redentor é forte. Irmão, olha que chique. Se acha
que estava preso debaixo das garras do diabo e não podia sair, olha o que diz de Jesus: o seu Redentor é forte, não há cadeias que ele não possa quebrar. Ninguém pode falar, eu não devolvo. Tem que devolver. Ele vai pagar o preço? Tem que devolver. Aquele que está sobre a posse comprada, ele não pode dizer, eu não vendo, eu não aceito o preço da redenção. Ele tem que aceitar. Ele tem que aceitar. É assim que é feito. E Jesus é o Redentor. E aqui diz que ele é forte. Está aqui Jeremias 50:34. Mas o seu Redentor é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores de Babilônia. O Senhor saiu ao nosso encontro com o preço do resgate. Ele veio a nós. Ele nos viu. Ele nos encontrou. Ele nos escolheu. Tudo foi Ele. Nós só éramos mercadoria nem barata. Era mercadoria que não valia nada, é muito. Podre. Podre. É algo que não se presta para nada. Essa era a nossa condição. Nada. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Diz assim, Jesus, falando sobre esse homem capaz de redimir. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e tenho também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus tem essa condição. Ele é o único na raça humana que tem essa condição. Mas ninguém, não tem ninguém. Ô irmão, e sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Que Ele nos ama. Irmão, tem um texto lá no Velho Testamento, alguém aí eu sei que vai me ajudar. O Senhor falando com respeito a Israel, Ele fala assim, eu passei pela estrada e te vi como um aborto. Como é que é? Ezequiel 16, né, Shirley? Te vi como um aborto no beira da estrada. Irmão, eu te pergunto, alguém que não quis, não foi querido pela sua própria mãe, um aborto, aconteceu, um aborto. Eu te vi jogado à beira do caminho. Ninguém te queria. Jogada fora. O Senhor fala lá no texto do Ezequiel. Leia depois. Peguei você, te limpei, lavei, cuidei de você, levei para casa. Você ficou bonita, formosa. E aí vocês vão entender o texto lá, o que foi a rebeldia nossa. Pois bem, ele tinha que estar desejoso de redimir. Tinha que haver interesse desse parente. Tinha que haver interesse. Olha o que diz lá em Ruth 3,13 sobre isso. Os irmãos, lendo o livro de Ruth, vocês vão maravilhar. É muito bacana ver essa figura lá. A Ruth, né, junto com a Noemi, lá aquela situação, vai ter que ser redimida. E tem um parente mais próximo antes de Boaz. Tem um parente mais próximo. E o parente mais próximo não quis redimir. Quando ele viu que tinha que assumir encargo com esse povo, ele não quis redimir. Ah, não, vou cuidar da minha casa, deixa isso para lá, não quero pagar esse preço. Boaz, na figura de Cristo, ele foi, pagou o preço. Agora, um parênteses, uma aspa, um tanto de coisa assim. Irmão, você sabe quem é Boaz, né? Figurão, né? Figura de Cristo, não é à toa. Você sabe quem são os parentes anteriores de Boaz, né? Está Raabe na história. Aquela prostituta.
Raabe sabe quem é. Malequita. Agora ele vai casar com a Ruth. Outra abandonada também, que ninguém queria. E ainda viúva. Boaz é esse homem. É esse homem que ele vai ter um filho. E que o filho não será chamado pelo seu nome. Será chamado pelo nome do seu parente, porque ele está suscitando a descendência. E ele aceita o encargo. E vocês sabem quem é esse, né? Dali vem Davi. Dali vem Davi. A figura maravilhosa, irmão, quando você estuda esse texto. É maravilhoso. Você vê a trama de Deus escrita. Maravilhoso. Vamos voltar para cá então. Ruth 3,13. Fica-te aqui essa noite, falando Boaz para ela. E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, o parente que era próximo, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, olha o que Boaz fala, eu o farei, tão certo como vive o Senhor, deite aqui até amanhã. Eu o farei. Irmão, foi isso que o Senhor fez conosco. Não tem resgatador? Eu o farei. Eu vou pagar o resgate. Eu não vou deixar você se perder. Em Hebreus 10, 9 e 10 diz assim, então acrescentou, falando a respeito de Jesus, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Fazer, ó Deus, a tua vontade. Lembra do que Jesus falou para Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. O dono queria resgatar, porque ele amava. Mas porque ele amava, tinha que ser alguém que fosse parente, não só proprietário. E por isso que vem Jesus. Ele é parente, não só proprietário, ele é parente. Ele não só criou todas as coisas pela palavra do seu poder, mas ele se fez homem. Você entende, irmão, por quê? Jesus não se envergonha de subir ao céu como homem? Você entende porque Jesus leva ao céu as feridas que foram feitas por seus amigos aqui na terra? Aqueles que o mataram? Ele levou as feridas. Ele não tirou as feridas. Para quê? Para quê, irmão? Para que a gente sempre possa olhar na glória e ver, Ele é o meu resgatador. Se Ele não intervisse na minha história, onde estaria eu? O que seria de tudo? Não pode faltar as feridas. Não pode faltar o homem na glória. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. É na vontade dEle. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O preço. Irmãos, pensa numa coisa. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, tudo aquilo que estava sujeito ao governo de Adão e Eva entrou em decadência, começou a morrer. Por isso que a Bíblia fala assim, que a criação geme aguardando a redenção. Tudo nesse mundo, irmão, está sujeito à voz do diabo. Seja a educação, seja os sistemas de governo, seja a cultura, seja a arte, seja a música, seja tudo. Tudo vendido ao pecado. E Jesus, como aquele parente mais próximo, ele falou a respeito do mundo. Ele nada tem em mim. Jesus é o diferente. Jesus é o santo. Jesus é o rico. Jesus é o único que pode redimir. É o único. E quanto aos demais?
Irmão, angústia, medo, pavor, desgraça, ansiedade, tudo o que você imaginar que não presta, estava sobre toda a criação. O problema é que muitas vezes nós não compreendemos que nós não prestamos para nada. A gente acha que a gente ainda é bom. A gente rejeita o Redentor, porque a gente ainda acha que em nós habita bem algum. Irmão, tudo aquilo destruído, aparece um homem e fala assim: eu vou comprar esse negócio. Imagina que coisa, eu vou comprar. Vai comprar o quê? Eu vou pagar. Você vai pagar? Se prestasse, valia a pena pagar, mas não presta. E você vai pagar essa fortuna que é? Vou pagar. Irmão, esse é o preço da redenção. Esse é o preço da redenção. Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Um tem que morrer para que outro tenha vida. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Irmão, é uma troca louca o que está acontecendo aqui. É o justo pelos pecadores. Em Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente, não sem preço, gratuitamente, porque preço tem, gratuitamente, é porque alguém está te dando, por sua graça. Você não fez nada, eu não fiz nada, ninguém fez nada. Mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Ele foi aquele que veio a nós. Ele foi aquele que pagou o preço. Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Não tem como salvar. Você sabe, irmão, que a festa da Páscoa, ela era a primeira de todas as festas. Ela é a primeira de todas as festas. Todos israelitas eram chamados a participar da festa da Páscoa. O que não viesse porque não quis vir, você sabe qual que era o que a lei prescrevia sobre ele? Que ele seja morto. Entendeu? Todos são chamados a participar. Eu disse, eu não quero. O que teria que acontecer comigo? Morte. Entendeu? Então presta atenção com esse conceito. Adiantava o israelita que não participou da primeira festa participar da segunda? Hein? Vale, Dani? Não pode. Gente, se ele não participou da primeira, não adianta ele participar da segunda, não adianta participar da terceira, não adianta participar da quarta, não adianta participar das outras. Aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador, adianta ele aguardar Jesus como Salvador? Não tem tabernáculo para ele, irmão, não tem outra festa, só aguarda ele ardente expectativa de morte, vai morrer, porque ele não comeu da carne do cordeiro. Para participar de todas as outras festas, tem que participar da primeira. Sem Cristo não existe céu. Sem Cristo não existe redenção. Não existe mais nada, não tem alegria, não tem paz, não tem sossego, tem nada. Tem que ter primeiro Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra rejeitada que tem que ser edificada sobre ele. Aqui, em 1 Pedro 1, 18 e 19, diz assim, olha que coisa bacana.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado. Pedro está falando do melhor dessa terra. Pedro está falando que nós não fomos resgatados com aquilo que é mais caro nesse mundo, prata e ouro, do vosso fútil, ele foi misericordioso, vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. E ele diz, o sangue de Cristo. Esse foi o preço. Foi gratuito, mas não foi sem valor. Efésios 1,14. O qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Gálatas 3,13. Cristo, presta atenção, deixa eu dar uma explicação primeiro. Quando Adão e Eva caem, lá desobedecendo a Deus, o que aconteceu com Adão e Eva? Quando desobedecem a Deus, eles caem em maldição. Eles caem em maldição. Se ele está em maldição, ele não pode conviver com o santo, que é Deus. Para ele conviver com o santo, tem que ter alguém que o resgate e tire a ele da condição do pecado. Resolva a questão do pecado. O torne inimputável. Não pode colocar sobre ele mais o preço do pecado. Então o homem caiu sob maldição. O que Cristo fez? Veio e assumiu sobre si a maldição. Não é que ele pecou, é que ele assumiu sobre si o pecado de todos nós. Por isso que Jesus, lá no Gólgota, ele está orando, e ele está suando, para conhecer a vontade do Pai, a respeito de ir para a cruz e morrer por nós. Getsemane. Eu falei Gólgota? Não, Gólgota é outro negócio. Irmãos, quando ele conhece a vontade do Pai, ele vai. Ele não tem medo da cruz. Ele não chora com a cruz. Ele não soa com a cruz. Ele não tem medo das pancadas. Olhando firmemente, ele tinha um propósito. Ele vai para a cruz. Então, voltando aqui para Gálatas, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Por que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, sem Jesus não haveria redenção. Por isso que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Por isso que tem que ser Jesus. Por isso que tem que aceitar Jesus, porque Ele é o santo. Não há mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, não tem nada. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tudo é Jesus. Colossenses 1:13, diz assim: Ele, Jesus, nos libertou, Ele, Deus, nos libertou do império das trevas, a condição que o homem caído foi colocado. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou em Cristo. Ele fez isso, irmão, por quê? Tem gente que fala assim, não sei por que Deus me escolheu. Irmão, deixa eu te falar, você está pensando muito sobre você. Não foi por você, é porque Ele te ama. Não é que Deus olhou para um pedaço de lama, que é pior do que lama, que você poderia ser uma lama podre, fétida. Então, tudo que for o pior, é a condição do homem sem Deus. Jesus nos amou. Então, Jesus não nos amou porque olhou para nós e falou assim, Ele vai me adorar. Não, irmão.
Ele vai cantar um hino bonito para mim. Não, irmão. Ele vai escrever poesias para mim. Irmão, não foi por isso que Jesus te amou. Porque eu tenho os olhos pretos. Não, irmão, não foi. Irmão, não foi por nada. Ele te amou. Você e eu estávamos numa condição de desgraça, numa condição de não merecer nada. Ele nos amou. Ele veio a nós, quando não tinha nada em nós para atrair Ele. Ele nos amou. Entendeu? Não tem nada. Efésios 2,6. Juntamente com Ele. Presta atenção. Assim, vamos supor que preto está tão difícil falar do preto ultimamente. Imagina o Império das Trevas, tá? A cor, só a cor, tá? Império das Trevas, a cor. Aí, a Bíblia diz que ele nos... Isso aqui é o mundo, tá? O preto aqui, eu falando do mundo, tá? Com tudo, conosco, com tudo junto aqui, mundo com tudo. A Bíblia diz que ele nos amou e nos resgatou, nos tirou do império das trevas. E onde ele nos colocou? No reino dos filhos do seu amor. E aonde é esse reino? Em Cristo. E aonde Cristo está? Nos lugares celestiais. Então foi lá que nós nos encontramos agora. Esse lugar, hoje, é o corpo dele, a igreja. Ele nos tirou da podridão e nos colocou no santo. E nos fez assentar na presença de Deus, com o Filho. Diz assim: e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, nós saímos de nada, de menos que nada, né? Nada negativo, para o positivo. Irmão, nós saímos do que não tinha nem palavra para descrever tamanha desgraça, e nos colocou naquele que é tudo. Irmão, você sabe, isso é o que ele fez conosco. E aí você entende que não faz sentido a gente guardar nada nesse coraçãozinho, tamanha, diante do perdão recebido? Não vale a pena. Não faz sentido. Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, Deus, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Deus vai conversando com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. A lei acabou. Dispõe-te agora. Passa este Jordão. Presta atenção. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pergunto: eles estão entrando numa terra que Deus deu ou não? Deus deu. Deu ou não deu? Deus deu. Ponto. Esse é um lado da moeda. Agora nós vamos conhecer o outro. Ninguém, agora Deus falando para Josué, presta atenção. Primeiro ele falou, eu te dei. Você vai entrar porque eu te dei. Ou seja, eu vou vencer a guerra para você. Mas quanto a você, Josué, ele diz, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Presta atenção. Deus agora falando para Josué. Primeiro ele falou, te dei a terra. Agora Deus fala para Josué. Ser forte e corajoso. Uai, peraí, Deus deu ou não deu? Deu ou não deu? Agora é a parte do homem, é o outro lado da moeda. Ser forte e corajoso. Um lado da moeda é, eu te dei. O outro lado da moeda é, toma posse. Entendeu, irmãos?
Não é questão da gente falar assim, irmão, mas Deus é soberano. É soberano. Irmão, para que Deus fala assim, chora com os que choram, alegra com alegra? Não, Deus é soberano. Uai, irmão, então para que Deus fala isso para você? Para que Deus fala para nós, compadece do seu irmão? Não, Deus é soberano. Irmão, você está acalentando alguém com isso? Pode ser que em algum momento acalente. Mas, no geral, usar isso como chavão para dizer que Deus é soberano, irmão, todo mundo sabe que Ele é soberano. Não é isso. Ele manda a gente compadecer, se envolver com as pessoas. Essa é a nossa parte na caminhada. Essa é a nossa parte. Um lado, Ele é soberano, um lado, Ele deu. Mas o outro lado anda com seu irmão, congrega com seu irmão, e senta junto, come junto, ora junto, cultua junto com o Senhor, participa com Ele das aflições. É o outro lado da moeda. A gente não pode tirar o outro lado da moeda, ela existe. Então Deus falou para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Deus animando o cara depois de falar que tinha dado tudo. Mas Josué falou, afinal de contas, o Senhor deu ou não deu? Dei, agora é sua parte, entra, possua a terra, mete o pé na água. Responsabilidade humana, irmão. Deus não tirou da gente. Deus te deu alguma coisa? Imagina, José, você vai ser governador do Egito. Mas não vou sair de perto da casa do meu pai. O Egito é lá, eu quero ficar aqui. Não tem como você ser governador do Egito aqui, na terra de Israel, terra de Canaã. Você tem que ir para o Egito, é lá que você vai ser rei. Irmão, Deus fala para você, eu vou te colocar lá, você está orando, pedindo Deus uma profissão. Não, mas eu não quero estudar. Não, então você não vai conseguir, irmão. Não é que Deus não quer te dar, é que você não quer receber. Manda você estudar. Eu não gosto de estudar, não, irmão. Então você quer o quê? Você quer o quê? Eu quero ser coitadinho, pobrezito, para os outros que ficam com dó de mim. Irmão, não, irmão. Se vier às tuas mãos, faz conforme tuas forças, capacita, anda. Mas não esqueça que é Deus. Mas anda. Se Deus te deu, você tem que botar o pé. Você tem que andar. E aí diz, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob o juramento prometi a seus pais. Repete de novo, tão somente ser forte, e agora ele acrescenta adjetivo, e muito corajoso. Não é igual o primeiro, não é ser forte e corajoso, agora ele já botou um muito, ser forte e muito corajoso, Josué. Para herdar a terra que o Senhor deu. E aí ele vai, para teres o cuidado, olha aqui, de fazeres tudo segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se afasta de Deus. Busca a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar da palavra desse livro, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. A prosperidade está em andar nos caminhos do Senhor, irmão. A prosperidade está, Senhor, eu quero andar após o Senhor. A prosperidade não está. Senhor, abençoa os meus caminhos. Irmão, o caminho abençoado é o dele. É nele que eu tenho que andar. Ele é o caminho. Não é eu faço os meus caminhos e falo, Senhor, me abençoa. Não, irmão. Tem gente querendo assaltar e fazendo sinal da cruz, pedindo bênção a Deus. Apareceu na televisão um cara roubando dinheiro. E orando ainda, pegou o dinheiro, enfiou dentro da cueca, orando ainda, roubando, e orando lá. Para com isso. Então, versículo 9, o Senhor de novo vai falar para Josué, não te mandei eu? Já não falei com você? Ser forte e corajoso. E aí ele acrescenta mais. Não temas e nem te espantes.
A cada vez que Deus fala com Josué, ele bota os adjetivos mais fortes para empurrar o Josué. Não temas, não te espantes. Você sabe qual foi a primeira batalha? Primeira batalha? A primeira batalha foi tocar trombeta. Tocou trombeta. Depois do 7º dia, os muros, irmão, muro de mais de 5 metros de largura, caiu ao som da trombeta. Caiu ao som da trombeta. Eu te pergunto, quem venceu a batalha? Hein? Senhor, irmão, o Senhor está mostrando para eles, basta tocar a trombeta para você entender que eu estou com você nesse aqui. Mas você tem que ir tocar a trombeta. Você tem que proclamar os louvores do Senhor. Você tem que dar ações de graça. Mas quem vai vencer sou eu. Ganhou a batalha. Ganhou a batalha. Aí Deus falou, olha, não pegue nada disso aqui. Não pegue nada. Irmão, presta atenção. Se não tem tudo a ver conosco. Presta atenção se não tem tudo a ver conosco. Acã é um homem velho. Acã não é criança. Acã não tem 20 anos. Acã tem neto. Acã tem neto. Acã é um homem rico de propriedades. Acã tem uma família grande. Acã andou no deserto. Irmãos, Acã, bem provavelmente, ele passou o mar. Ele não era da turma de Josué, ele era da turma dos 20 anos para baixo. Bem provavelmente, Acã passou o mar. Acã viu o monte, bem provavelmente pegando fogo e tremendo. Com certeza, Acã comeu do maná caindo. Acã viu a coluna de nuvem, Acã viu a coluna de fogo. Acã viu os milagres do Senhor. Acã viu o Jordão se abrir, fazer uma montanha de água de um lado e o povo passar em terra seca. Acã viu o povo tocar trombeta e o muro da cidade de Jericó cair. Acã viu tudo isso. Acã não deu atenção ao que Deus falou. Não pegue nada dessa cidade. Ele viu tudo, mas o coração dele não foi íntegro para com o Senhor. Acã, apesar de ter visto o Senhor fazendo todos os milagres, ele era um rebelde. Ele considerou o Senhor como nada. As palavras do Senhor como nada. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Jesus falou. Aquele que pratica as palavras que eu estou falando, é esse que é meu irmão, minha irmã. Esse que é filho de Deus, é o que põe em prática. Acã não quis pôr em prática. Presta atenção. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi, versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa, irmão, se o Acã já não valia nada como homem, a capa babilônica vale alguma coisa? Nada. Mas nesse mundo representava alguma ostentação, alguma riqueza. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Aquilo que está no seu coração vai vazar. Vai vazar. Se Cristo estiver ocupando o lugar dele em nós, vai vazar. Santidade. Mas se Cristo não tiver, vai vazar a terra. Vai vazar a capa babilônica. Versículo 22, então Josué enviou mensageiros e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e os colocaram perante o Senhor. Versículo 24, então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã. Irmão, não tem alegria nisso, irmão. Não tem alegria nisso.
Isso é governo. Tocou no governo de Deus. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, olha que dureza, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinham, levaram-nos ao vale de Acó. Ah, Senhor. Disse Josué, versículo 25, por que nos conturbastes? Por que você nos colocou nessa situação, Acã? Por que você fez isso, cara? Você não podia fazer isso. Nós enfrentamos uma guerra, muitos de nós morreram, por consequência do teu pecado. Por que você fez isso? Você não podia ter feito isso. Agora a congregação está sofrendo. Você acha que não tem nada a ver o seu pecado com a igreja. Nós somos um corpo, fazendo parte de um corpo. Irmão, nosso pecado contamina. Tira a santidade, irmão, contamina tudo. Poxa, faz isso não. É isso que o Josué está falando para o Acã. Por que você fez isso, rapaz? Poxa, não. Ele disse assim, porque nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre eles um montão de pedra. Irmãos, o Senhor tem revelado tanto a nós. O Senhor tem falado tanto a nós. O Senhor tem disponibilizado para nós seu Filho, a riqueza, a santidade. O Senhor tem preparado para nós novos céus e nova terra. Irmãos, o seu Filho, Jesus, veio para nos resgatar, sem pecado. Não tinha nada que se envolver nesse negócio, ele se envolveu. Irmão, aí a gente pega e peca. Depois eu peço perdão. A gente fornica, depois eu peço perdão. Adultera, depois eu peço perdão. Rouba, mente, faz um tanto de coisa, depois eu peço perdão. Irmão, não é disso que nós estamos falando. Deus falou para Samuel, Samuel, não é vocês que eles rejeitaram, é a mim. Irmão, toda vez que nós desconsideramos a santidade do Senhor, irmão, nós entramos em mira de fogo. Toda vez que nós saímos de Cristo, nós entramos em mira de fogo. Nós estamos sujeitos à desgraça. Irmão, não vale a pena. Irmãos, falta pouco para concluir a nossa redenção. Falta pouco. Aquele que vem virá e não tardará. E Ele está aguardando uma igreja ataviada, sabe, como noiva virgem, toda preparada para Ele, para encontrar com Ele. Irmão, não vale a pena. É muito rápido. É muito rápido. Marta estava bem antes de ontem passou mal, hoje foi para o hospital ontem, operou de noite, e papá, graças a Deus, está bem. Mas quantos que não têm a sorte assim, passa e já perece o corpo? Se pereceu com Deus, amém, é por isso que nós estamos andando nessa caminhada, para nos encontrar com Cristo, mas se pereceu, irmão, com pendências, se pereceu deixando para trás coisas, para acertar, irmão, não vale a pena. As cobiças que há no nosso coração não podem ser maior do que o amor a Deus. Irmão, o que o céu nos aguarda, irmão, não pode ser menor do que a lama perdida, fétida, podre que tem nessa terra, com o melhor dessa terra. Não pode, irmão. Não pode ser comparado. A gente não pode deixar o nosso coração preso nessas coisas. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor impressione o nosso coração com a Tua santidade, Senhor. Senhor, que o Senhor revele para nós um pouco mais do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Senhor, que o Senhor nos impressione com a redenção, que
que o Senhor efetuou na cruz por nós, com o preço que foi pago, Senhor. Senhor, com a vida de Deus, vindo morar em nós, Senhor. Senhor, nos impressione, Senhor, com a bondade do Senhor, com o teu amor, Senhor. Senhor, não deixe a gente continuar resistindo ao teu amor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, conquista um pouquinho mais da gente. Em nome de Jesus. Amém.